Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do meu curso de Programação Linguagem C. Neste vídeo irei falar sobre arrays. Na linguagem C você pode trabalhar com arrays através de vetores e de matrizes, mas nesse vídeo irei falar especificamente sobre vetores. Depois irei falar sobre matrizes, é claro. Então, para abordar o tema da aula, eu achei melhor mostrar uma situação onde o uso de arrays através de vetores se mostra uma ótima escolha. E essa situação vai ser a de ter que armazenar o código dos 5 primeiros usuários que acessaram o nosso sistema, certo? Vamos imaginar que o código do usuário seja do tipo int. Então, com base no que foi visto até agora no curso, você provavelmente iria declarar 5 variáveis do tipo int, chamadas, por exemplo, de user1, user2, user3, user4 e user5, tá? Você iria fazer algo provavelmente nesse sentido, né? Mas perceba que essa solução não é muito interessante, porque temos que declarar uma variável para cada valor que desejamos então guardar, que desejamos armazenar. Tendo 5 usuários, já se mostrou uma coisa não muito legível, mas vamos complicar isso. Se ao invés de 5 usuários, de 5 códigos de usuários para guardar, tenhamos agora 10, depois 100 e depois 1000. Você vai declarar 1000 variáveis do tipo int para armazenar códigos de usuário? Bom, não me parece uma solução agradável, né? Vai acabar estragando o teu código, né? Vai causar a poluição de código e complicando a legibilidade dele. Então, eu lhe apresento uma outra abordagem. Ao invés de declararmos uma variável para cada um desses valores, vamos declarar uma única variável que seja capaz de armazenar 5 elementos do tipo int, tá? Então, ao invés de eu declarar 5 variáveis do tipo int, eu vou declarar uma única variável que vai ser capaz de armazenar até 5 elementos do tipo int. Esse tipo de estrutura é um array, né? E aqui eu estou falando de um vetor. Então, um vetor nada mais é do que uma estrutura que te permite armazenar vários valores. Você especifica a quantidade máxima de valores de um tipo de dado que você pode armazenar em uma única variável. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui um vetor de users, tá? E eu vou indicar que ele é um vetor através do par de colchetes. Então eu tenho um vetor do tipo users. Só que agora eu tenho que informar a quantidade máxima de elementos que ele pode armazenar. Nesse caso eu quero que ele armazene até 5 elementos, tá? Então eu indico, olha, eu quero 5 elementos, eu quero que até 5 elementos sejam armazenados nesse vetor aqui. E eu coloco essa informação entre os colchetes dele. Só que agora falta eu informar de que tipo são esses elementos, porque arrays, no caso aqui vetores, né? Um vetor ele te permite armazenar uma quantidade X de elementos, desde que esses elementos sejam do mesmo tipo. Então eu quero armazenar 5 elementos no meu vetor user, e esses elementos são do tipo int. Então é dessa forma que eu faço a declaração de um vetor. Eu estou chamando esse vetor de users, indico que ele é um vetor através dos parênteses, e estou dizendo que esse vetor pode armazenar até 5 elementos e que esses elementos serão do tipo int, certo? Então, é dessa forma que a declaração de um vetor é feita. É muito simples. Agora vamos acessar, né, manipular esse nosso vetor. Vamos dizer que agora eu quero que veio o primeiro usuário e acessou o meu sistema. Então eu tenho que guardar o código desse usuário dentro desse meu vetor. Aqui em vetor a gente chama de posições, tá? Então eu tenho 5 elementos, eu tenho 5 posições para serem utilizadas. A primeira posição do meu vetor, ela vai receber o código do primeiro usuário, que vai ser o código 10, tá? Então o primeiro usuário que acessou o sistema, ele tem o código 10. Eu preciso dizer que eu quero armazenar o valor de número 10 na primeira posição do meu vetor. E a primeira posição do meu vetor é o 0, tá? É o índice 0. Arrays, vetores, matrizes, eles são indexados. Você utiliza esses índices para acessar os valores.
eu estou dizendo que a primeira posição do meu vetor, e a primeira posição é 0, começa de 0, posição 1, 0, posição 2, 1, posição 3, 2, posição 4, 3, posição 5, 4, tá? É assim que funciona. Então eu estou dizendo que o primeiro elemento, primeira posição do meu vetor user vai receber o valor de 10. Agora eu vou dizer que a segunda posição, que é o índice 1, vai receber o segundo usuário, que tem o código 20. Já a minha terceira posição do meu array, né, o terceiro elemento, que pode ser acessado pelo índice 2, o index 2, vai ser o valor de 30, foi o usuário que tem o código 30. O quarto usuário que acessou o nosso sistema, ele vai ser armazenado na quarta posição, né, do meu array. E a quarta posição do meu array pode ser acessada pelo index 3. E esse quarto usuário ele tem o código 40. Tá? Agora o usuário de número 5, né, ele vai ser armazenado na quinta posição do meu array. A quinta posição do meu array pode ser acessada pelo index 4. E esse usuário possui o código 50, tá bom? Então pode até parecer um pouco confuso aqui a questão dos index, mas vamos recapitular. O index, né, ele começa de 0, tá? Eu tenho 5 posições aqui no meu array, tenho 5 posições, e essas posições são acessadas pelos seus index, tá? A primeira posição do meu array é 0, porque os indexes começam com o valor de 0. Então a primeira posição é 0, a segunda posição ela tem o index 1, tá? Ela tem um index 1 e ela guarda o valor 20. A terceira posição do meu array pode ser acessada pelo index 2, tá? Porque o primeiro índice é o 0, o segundo índice é o 1, o terceiro índice é o 2. E a terceira posição do meu array, que pode ser acessada pelo index 2, armazena o valor de número 30. Já a quarta posição do meu array pode ser acessada pelo index 3, seguindo a lógica, 0, 1, 2, 3. E o valor que está armazenado na quarta posição do meu array é o valor de número 40. Já o valor de número 50 está armazenado na quinta posição do meu array. E a quinta posição do meu array pode ser acessada pelo índice de número 4. Certo? Então aqui eu consegui definir os valores para o meu array, né? Para cada posição do meu array. Se eu quiser agora acessar um desses valores para exibir no console, por exemplo, eu faço da mesma forma, tá? Eu vou usar aqui a função printf e eu vou dizer primeiro elemento. Eu vou dizer que vou escrever aqui um elemento, né, do tipo int. Esse elemento está armazenado no nosso vetor users e se é o primeiro elemento que queremos, é o elemento que está armazenado no index 0, tá? Então através do index 0 eu acesso o primeiro elemento. Eu vou dar um /n bem aqui, e vou salvar, e agora eu vou compilar e executar para mostrar. Perceba, primeiro elemento 10, certo? Acessei o primeiro elemento do nosso array, e ele está aqui contido no index 0. Agora, eu quero receber aqui, quero saber qual foi o último elemento. O último elemento está no nosso index de número 4. Lembra que o primeiro índice começa a partir de 0. Aí você vem 0, 1, 2, 3, 4. 4 é o último elemento. O 4 é o último index, tá? É a última posição do nosso array. E ele guarda aí um valor. Que valor é esse? Vou compilar e executar. E perceba, é o valor de número 50. Certo? Então isso aqui é um vetor. Essa é a forma que podemos trabalhar com vetores. No próximo vídeo eu vou mostrar como utilizar vetores, né? Como percorrer vetores através dos laços de repetição. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe ele com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Então, até a próxima.